Graça e paz. Quero hoje falar um pouquinho, fazer uma alusão sobre a tentação do primeiro Adão lá no Éden e a tentação do Senhor Jesus Cristo, né, o segundo Adão, lá no deserto. E a palavra tentar significa testar o que há de bom e mal no ser humano, o que há de, o que tem, o que está dentro de nós. Aí Tiago, lá em Tiago 1:14, ele fala que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, ou seja, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. E a tentação, ela traz isso, é o teste para mostrar o que há dentro de nós. E Deus fala isso bem claro, lá em Deuteronômio 8:2. E aí, eu quero primeiro começar com a tentação de Adão e de Eva. Está lá em Gênesis 3. E fala assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: Assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comeremos dele, nem nele tocaremos, para que não morramos. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o mal e o bem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Eles foram tentados aqui, né, no seu apetite, nem algo que fosse uma comida, algo para comer. E nós vemos lá na primeira tentação de Jesus, a primeira coisa que Satanás faz com Jesus é, Jesus estava com fome, oferece para ele uma comida, né? Transforma essas pedras em pães para satisfazer o seu desejo, para satisfazer o seu apetite. Então, muitas vezes é isso que Satanás ele sugere para o homem, atender e satisfazer os seus desejos, o seu apetite. E aqui no caso, Eva, ela foi atraída, ela foi engodada pelo quê? Pelo seu desejo de ser como Deus. Aqui fala que o dia que ela comesse, Satanás fala para ela, né, que o dia que você comer, Deus falou para ela, o dia que você comer, você vai morrer. Mas ela preferiu ouvir, né, a voz do seu desejo, aquilo que ela queria. E Satanás falou aquilo que ela queria. Ó, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, o que ela queria? O desejo dela era poder. Ela queria ter poder, ser como Deus. E aí, o que acontece? Ela tanto come, como ela dá para o seu marido. E ele não questiona. É interessante que Adão ele não questiona Eva. Né? Ele também não protege, porque ele era o cabeça, ele era o sacerdote, né? do mulher, do lar, ali no caso, do jardim. E ele também não questiona. E nós vemos isso, né, tão claramente nas famílias hoje, a mulher tomando a frente, os homens acompanhando muitas vezes essa troca de papéis. Essa troca parece que começa lá no Éden, né? Que a mulher toma decisão e uma decisão errada e o homem abona a sua decisão fazendo a mesma coisa. E aí, quando nós chegamos na tentação de Jesus, o que acontece? Vamos ler aqui em Lucas 4. Satanás oferece para Jesus também. O que ele oferece? Ele fala com Jesus assim, no verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, disse a essas pedras que se transformem em pães. Ou seja, satisfaça o seu desejo. Você está com vontade de comer, você teve fome, aqui a palavra está falando. Ele foi tentado esses 40 dias, foram 40 dias que ele foi tentado. Esses 40 dias faz alusão aos 40 anos que o povo de Israel também viveu no deserto. Né? E ali ele estava o quê? No deserto. E o que estava sendo oferecido para ele? Estava sendo oferecido para ele poder. Por quê? Porque ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia, Satanás ele já sabia que ele era filho de Deus. Mas ele estava dizendo, usa o seu poder e transforma essas pedras em pães. Usa o seu poder de filho de Deus, o seu poder de Deus e transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, o que ele faz? Ele usa a própria palavra. E quando é que essa palavra ela é falada? Essa palavra ela está lá em Deuteronômio 8:3.
Quer ver? Vamos lá em Deuteronômio. Deuteronômio, vamos lá. Deuteronômio 8, versículo 3, fala assim. Eu vou ler o 2, fala assim, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, esse é o motivo da tentação. É provar, é testar o que está dentro do nosso coração. O que está dentro do meu coração? O que está dentro do seu coração? É isso que sai para fora. Nós somos tentados, Tiago fala, é pela nossa concupiscência. Satanás, ele sabe o que nós queremos, o que nós desejamos. Né? Naquele momento, claro que o Jesus, como homem, ele desejava comer, estava com fome. Mas a sugestão do diabo, ele não aceitou. O primeiro Adão aceitou a sugestão. Eva aceitou a sugestão da serpente e Adão aceitou a sugestão de Eva. E comeram. Ou seja, eles queriam satisfazer os seus desejos carnais, o seu apetite. E esse apetite aqui, ele inclui todas as áreas da nossa vida. Ou seja, nós precisamos ter domínio próprio. E mais uma vez aqui, eles foram testados também em relação à comida, olha. O verso 3 fala assim, do Deuteronômio 8:3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o comeram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus responde exatamente para Satanás isso, olha, ele usa, né, a palavra, tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Não a palavra, nem a palavra dele. Só que Jesus usa a palavra de Deus e fala, nem só de pão viverá o homem. Porque ele sabia, esses 40 dias estava representando esses 40 anos que o povo foi tentado no deserto. O povo foi tentado o quê? O Senhor está falando, e te deixou ter fome e te sustentou com maná. E aí, Jesus também teve fome no deserto. Jesus teve fome. E aí ele passa por esse período e ele não cai na tentação do diabo. Porque a tentação dele não era na questão se tu és o filho ou não. Jesus sabia, antes de Jesus ir para o deserto, Deus já tinha afirmado a identidade de Jesus, já tinha dito, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Então ele já sabia quem ele era. Jesus sempre soube quem ele era. Só que agora Satanás também sabia que era Jesus. E ele usa o quê? Usa a palavra, usa uma necessidade, porque Jesus tinha necessidade, o nosso corpo tem necessidade muitas vezes de comer. Ele usa uma necessidade e fala, usa o teu poder para suprir essa necessidade. Só que ele estaria obedecendo a quem? Ao diabo. Ele estaria obedecendo ao diabo. E outra coisa que nós podemos ver aqui, o segundo Adão, então ele vence o quê? Em um ambiente hostil, árido, diferente do ambiente confortável que Eva ela estava. Eva não estava passando por fome. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim. Eles não estavam tendo privações de nada. Eles não estavam tendo privações. Mas mesmo assim, o que ela fez? Ela caiu na tentação. Ela não estava passando por necessidade, nem por fome, nem por privação alguma. Mas os anseios da carne dela falaram mais alto. Falaram mais alto. E olha para você ver, a mesma coisa acontece com o povo no deserto. O povo no deserto, de que eles têm saudade? Do que eles querem? Números 11, nós vimos Deuteronômio, né? Vamos ver aqui os números. Números 11, fala assim, exatamente do que o povo, eles tinham saudade no deserto. No deserto eles tinham saudade o quê? Lá do Egito. E fala assim, 11:5. E lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, da cebola, dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles ainda tinham o que comer, e mesmo assim, eles estavam com saudade da cebola, do pepino, do peixe que havia no Egito. Então Deus, ele testou, né, o povo. Eva é testada no apetite, na comida, né, numa necessidade física, num apetite físico. Jesus também é tentado no apetite físico. E o povo de Israel foi tentado o quê? No seu apetite físico. E eles caíram nessa tentação.
tanto Eva caiu na tentação, quanto o povo no Egito, tanto os israelitas. Mas Jesus vem e traz o quê? Fala um não, um não para Satanás. Como ele poderia, né? Satanás pensa assim, a estratégia funcionou com Eva, a estratégia funcionou com o povo no deserto, a estratégia vai funcionar com Jesus. Mas Jesus não caiu na tentação dele, não caiu na tentação. E olha que a palavra fala que 40 dias ele foi tentado. No final desses dias que ele teve fome, que é aí que Satanás entrou com a sugestão. Ou seja, Satanás ele sabe a hora exata de agir. Ele arma astutas cilada. E fala que a serpente era o animal mais astuto que Deus havia criado. E aí, Satanás usa o quê? O animal mais astuto para se aproximar de Eva, para tentar Eva. E agora, ele usa de astúcia, a mesma astúcia que ele usou no deserto, que o povo reclamou o tempo inteiro de comida, de comida, de comida, de água. Deus faz a água sair. Mas do Egito, o que eles tinham do Egito? A comida. Irmãos, e o que é o jejum? O jejum é nós nos abstermos o quê? De comida. Né? E essa comida, muitas vezes, não é simplesmente uma comida física, mas é aquilo que alimenta o meu desejo. É aquilo que alimenta a minha concupiscência, como fala ali, né? Como o Tiago fala. Então, o jejum era um hábito de disciplina espiritual, onde se orava e se preparava para as grandes tarefas futuras. Jesus, então, ficou 40 dias ali, se preparando para uma tarefa futura, que seria o seu ministério. Então, nós perdemos esse hábito de jejuar. Quanto tempo nós perdemos esse hábito? Né? E Satanás ele vai ganhando terreno, porque nós não temos mais força para jejuar, né? Tudo que o nosso corpo quer, nós damos, tudo que a nossa alma quer, nós vamos fazer. Ah, não, porque eu tenho que ser feliz. Ah, não, porque Deus falou que eu vou comer o melhor dessa terra. Mas Deus também fala, né? Que nós precisamos, o quê? Que o homem, nós precisamos crucificar a nossa carne. Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente vai pegando aquilo que nos interessa. Aquilo que nos interessa é que nós vamos buscando dentro da palavra. Então, eu queria fazer, né, só trazer esse paralelo sobre essa tentação, que foi o quê? O apetite físico, tanto com Eva, tanto com o povo no deserto, tanto com Jesus. A primeira tentação. Eu vou falar nos próximos vídeos da segunda e da terceira tentação. Então, a conclusão é que a natureza mais profunda do homem, ela não pode ser satisfeita com coisas materiais, né? Não é com um apetite físico, não é satisfazendo um apetite físico que eu vou satisfazer, né, o homem mais profundo, a mais profundo do homem, do ser humano, que é o nosso espírito. Ele não vai se satisfazer com nada humano, nada material. Então, nós precisamos, né, nos aprofundar em Deus, na nossa relação com Deus e aquilo que Deus ele requer de cada um de nós. Qual que é o jejum que Deus quer que você faça? Jesus jejuou 40 dias para começar o seu ministério. O que nós temos abrido mão na nossa vida? Ele abriu mão, né, da comida. Não, logicamente, ele deve ter bebido, porque o corpo humano não fica mais do que 3 dias sem água. Então, nós temos que entender qual que é o jejum que eu preciso fazer, o que a minha carne está precisando se abster. Que o Senhor continue falando com você e nos próximos vídeos eu vou estar gravando, falando a respeito da segunda e da terceira tentação. Amém? Que o Senhor continue te abençoando.